desta noite, hoje com a participação, ou melhor, a realização da Santa Ceia, os irmãos que estiverem aqui presentes. Eu só vou falar um oi rapidinho, pessoal que está de forma virtual. Todos estão me ouvindo? Ok, tá bom então. Vamos iniciar nosso culto dessa noite com um prelúdio. Pedir para o Guilherme, então, projetar o prelúdio para nós aí. Vamos fazer uma oração de invocação ao Senhor por este momento de culto, quando possamos nos colocar diante do Senhor, nosso coração aberto para louvarmos, para adorarmos, e pedir para que acalme os nossos corações, para que possamos dedicar todo o nosso tempo, esse tempo dedicado exclusivamente à adoração ao Senhor. Eu estarei fazendo essa oração. Ó Deus, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de termos estado reunidos diante de Ti para louvarmos, adorarmos e cultuarmos ao Senhor. Ó Deus, traga-nos, ó Deus, a Tua palavra, que os nossos louvores, as nossas orações cheguem aos Teus ouvidos de maneira agradável a Ti, ó Pai, mesmo que imperfeita que seja o nosso louvor, a nossa oração, mas que isso, ó Deus, seja uma forma de adorarmos ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos que tem derramado sobre nós. Obrigado pelos teus cuidados, pela tua misericórdia que tem se renovado. E queremos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, colocarmos diante do Senhor as nossas vidas, para que o Senhor, neste momento, fale conosco através da tua palavra, através dos hinos, através dos cânticos, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu vou estar fazendo a leitura e você acompanha aí, dos versículos 28 ao versículo 29. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 ao 39. 28 até o final.
Acompanhe, irmãos, a leitura junto comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também edificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, quem somos mais que vencedores? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Diante desta palavra, que é clara, que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, que nós nos colocamos diante do Senhor, em forma de louvarmos e adorarmos ao Senhor. E neste momento, então, faremos uma oração de adoração ao Senhor. Eu quero convidar a nossa irmã Roseli, que está presente aqui no templo, que possa fazer, então, esta oração. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Te adoramos, Senhor, por estar na tua casa nesta noite. Te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio. Que tu nos abençoe, ó Pai, e aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Amém. Um momento agora de louvor. O Guilherme então vai fazer a projeção dos cânticos. Os irmãos que estão em casa, acompanhem. Eu vou convidar os irmãos aqui na igreja, assim que iniciar o cântico, fique de pé para podermos louvarmos. E você que está em casa, se puder, se possível, ficar em pé também, para louvar com ânimo, né? Possa fazer isso também. Fique à vontade. Exaltado
Pode sentar, irmãos. Você que está em casa também, se ficou de pé, pode sentar. Quero convidar os irmãos, então, a fazer uma outra leitura, agora em Daniel, capítulo 1, versos de 1 a 9. Daniel, capítulo 1, dos versos de 1 a 9. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e a pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, a que fosse competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, a quem assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azaria, o de Abednego. Resolveu Daniel, firmemente, não continuar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém. E nós também tenhamos esse propósito, né? Dizer não às coisas que não são agradáveis, das coisas que não são do Senhor, as coisas que são pecados. Nós possamos dizer não, assim como Daniel teve esse objetivo, né? De dizer não às iguarias do rei. Nós também possamos dizer não para as coisas que vêm deste mundo para nos afastar do Senhor. Nesse é o momento onde nós possamos colocar os nossos corações diante do Senhor, a reconhecermos aquilo que temos pecado contra o Senhor, nos arrependermos desse pecado. Vamos ficar alguns instantes em silêncio, cada um fazendo uma oração ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, e após alguns instantes, eu quero pedir, deixa eu ver aqui para algum irmão que esteja online, que possa fazer essa oração, eu vou pedir para o nosso irmão presbítero Valdir, que após alguns instantes possa então quebrar esse silêncio e fazer esta oração de confissão de pecados. Ó Deus, nós estamos diante do teu altar, Senhor, baseados na tua palavra que nos orienta para confessarmos os nossos pecados, e dessa forma o Senhor pode nos purificar, pode nos perdoar e nos aceitar, ó Deus, diante da tua presença, e assim podemos, de uma forma mais adequada, cultuar o teu nome, adorá-lo, reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é grandioso, ó Deus, o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Salvador também. Nós te louvamos, ó Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Sabemos que não merecemos, mas nós pedimos humildemente, Senhor, que o Senhor nos perdoe, para que possamos ter a consciência, ó Deus, dos nossos pecados, ter forças vindas de Ti mesmo, para uma jornada, Senhor, de cada dia, irmos melhorando e irmos imitando ao Senhor Jesus. Ajuda-nos nessa caminhada de santificação, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
quero pedir para o diácono Pedro que nos dirija a Deus uma oração de gratidão pelo perdão. Bendito seja o nome do nosso Deus e Pai, que nos sustenta e nos guarda, que nos abençoa ricamente. Obrigado, Pai, que apesar de sermos pecadores, o Senhor nos protege, nos abençoa ricamente. Perdoa-nos, Pai, porque fomos salvos pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e, mesmo assim, infelizmente, temos pecados. Às vezes por omissão, por palavras mal colocadas, por coisas que não agradam ao nosso Deus. Mas sabemos que o Senhor é fiel e justo e nos perdoa. Obrigado, Pai. Obrigado por esse privilégio de estarmos tendo contato com o Senhor através desse culto e, principalmente, através da Bíblia, que é o nosso meio de vida. Obrigado, Pai. Esteja conosco nesse momento, abra nossos corações e nossas mentes para que possamos aprender e, principalmente, praticar aquilo que o Senhor quer que pratiquemos. É o que eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Agora nós vamos louvar com o hino 177, que será projetado. Então, este é o momento de também cultuarmos ao Senhor, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do Senhor, durante o hino 177.
Muito bem, firme nas promessas de Jesus, sempre firme nas promessas de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração. Hoje nós, durante a escola dominical, a nossa irmã Roseli falou que hoje é o DIP, né? Se você que está aí virtualmente, você que está aqui na igreja não participou da escola dominical, e agora, o que é esse DIP? Né? É o Dia Internacional... Dia da Igreja Perseguida. Nem eu lembrava, tá vendo? Então, é o Dia da Igreja Perseguida. Que nós possamos fazer essa oração. Talvez nós estejamos sentindo um pouquinho, mas muito pouco, do que é uma igreja perseguida, com esse isolamento social, onde nós não podíamos estar reunidos presencialmente, né? Mas nós tínhamos o privilégio de podermos estar reunidos virtualmente e agora simultaneamente, né? Mas quanta saudade de muitos, né? Não poder estar presente aqui, você que está aí virtualmente, isso dá para a gente sentir um pouquinho do que é os irmãos nesses países onde tem a perseguição e não tem essa liberdade de poder expressar este amor a Deus, expressar este culto a Deus, né? Então, nós vamos fazer esta oração. Eu vou pedir para a nossa irmã Irene, que está aqui presente conosco, que faça essa oração pelos irmãos, né, que têm sofrido com essa perseguição do Evangelho mundo afora. Senhor, nós somos agradecidos pela tua fidelidade, Pai. Nós somos agradecidos pelas promessas. Senhor, nós somos gratos pela tua fidelidade, as promessas, Senhor. Nós queremos agradecer a oportunidade que temos de te ajudar, bendizer o Senhor. Te agradecemos pela tua palavra que temos em nossa casa, Senhor, e a tua relacionamos contigo. Obrigado, Pai, que nós podemos, Senhor, orar, conversar contigo livremente. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com esses irmãos, ó Pai. Hoje é o domingo, dia da igreja perseguida, Senhor amado. Que o Senhor esteja com os irmãos que orar, não só pelos ex-muçulmanos, que pregaram as suas vidas aqui, Pai, mas muitos deles são novos, muitos deles são questionados pela família, Senhor. Mas eu queria eles ter um relato e com outros muito sobre você. A família da ó Pai, com isso, nesses dias de distanciamento social, nos conforta, saber que existem pessoas que fazem parte da mesma fé, fazemos parte da mesma família, que temos o mesmo Pai, e que o sangue que nos une é o sangue de Cristo. Muito obrigada pelos ofertas, os dízimos levantados, pelo pão nosso de cada dia, pelo trabalho diário, e que o Senhor esteja assistindo àqueles que estão desempregados. Que nós possamos, ó Deus, como igreja, estar sendo sensíveis àqueles que estão precisando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos ainda nos adaptando a essa questão, né, de orar aqui, orar no Zoom, o microfone aqui não funcionou agora, né, então, mas deu para ouvir a oração da irmã, graças a Deus por isso. Vou passar a palavra nesse momento ao pastor, que nos trará a mensagem. Antes disso, só terá um procedimento aqui em relação à asepsia aqui do microfone, que eu estou sem máscara falando, e a gente vai fazer aqui a higienização do microfone, e o pastor então vai estar assumindo aqui até a higienização, ele vai fazer. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 137. Vamos passar o cheirinho aqui, eu vou tirar a máscara. Salmo de número 137. Texto para meditação e exposição da palavra do Senhor, meus amados. Salmo 137, creio ser um salmo conhecido dos irmãos, um salmo diferente, mas que também está inspirado pela palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus, meus irmãos.
Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Esta é a palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar, vamos pedir a bênção do nosso Deus sobre este momento. Pai bendito, a tua palavra está aberta ao Senhor e te louvamos, ó Deus, por este momento em que nós estamos cultuando ao teu nome. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia que dura para sempre, sempre. E neste momento sublime, ó Senhor, nós cremos que tu estás conosco, iluminando o nosso entendimento e o nosso coração, para que a tua palavra fale no profundo do nosso ser. Ó Deus querido, o Senhor sabe que não só a igreja perseguida está passando por um momento difícil, mas nós nessa noite, durante todos esses 6 meses, nós também estamos sofrendo, ó Pai. Mas queremos pedir graça do alto, que o teu amor, que sonda os corações, possa permear a nossa vida aqui, não só nesta noite, mas durante a nossa caminhada, para que em meio às lutas e circunstâncias difíceis, haja o perfeito louvor de um povo que ama ao Senhor e adora o teu nome. Fica conosco, ó Deus, muito obrigado por esta hora, e nós te pedimos a tua bênção, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, eu não sei como você faz a leitura deste salmo, mas como o pastor Hernanes diz, quando faz uma pregação em torno de um salmo assim, ele fala que é difícil até dizer amém para uma palavra como essa. Justamente, irmãos, porque o Salmo 137 é um dos salmos mais intrigantes de toda a Bíblia. Se você olhar a lista dos salmos, você vai ver que há muitos salmos em que os homens de Deus estão sofrendo, passam por lutas, passam por circunstâncias difíceis, mas em muitos deles nós vemos uma virada. Em meio a muitas lutas, o povo ainda assim confia no Senhor. O Salmo 46 vai falar: Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação, e ainda que a terra se transtorne, eu não vou temer. O Salmo 13 vai nos falar assim: Senhor, até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Mas lá no final ele vai falar assim: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O Salmo 27 vai nos mostrar que ainda que um exército se acampe contra nós, o Senhor vai nos ocultar no seu pavilhão. E é por isso que ele vai falar: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? Se o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Porque estás abatido, a minha alma? Se alegra em Deus, espera nele. E nós vamos ver, irmãos, que muitos salmos têm essa virada, têm esse fortalecimento, têm esse grito e esse canto de confiança no Senhor, mesmo em circunstâncias difíceis. Mas o Salmo 137 não, irmãos. No Salmo 137 há dor, muita tristeza, muito lamento, um desejo de vingança para que a justiça do Senhor seja exercida diante do mal que foi feito diante da nação de Israel. Deus aqui, irmãos, só é invocado para que ele exerça a sua vingança, a sua justiça. E é por isso que ele faz parte de uma lista, irmãos, de salmos chamados imprecatórios, para que Deus apressadamente faça justiça diante da opressão ou diante das maldades que o povo de Israel sofreu. Mas, meus amados, por que um salmo como este está na palavra de Deus? Porque um salmo em meio a tanta dor está entre tantos outros salmos lindos que nós temos empatia de louvar e cantar ao nosso Deus. Meus amados irmãos, é para que nós entendamos
que mesmo diante de um salmo tão sério, tão triste, tão doloroso, nós podemos tirar os mais lindos louvores para nós louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Certamente este povo estava sem a sua identidade, sem a sua pátria, sem estar perto da adoração a Deus no templo. Mas, meus irmãos, diante dessa dor, Deus quer falar para mim e para você nesta noite que há motivos para nós louvarmos a Deus. Deixe-me só contar um pouquinho também, irmãos, das circunstâncias em que este salmo está sendo escrito. Este salmo foi escrito, irmãos, possivelmente por um prisioneiro do exílio. Nós não sabemos quem foi que escreveu este salmo, mas ele passou pelo tempo no exílio da Babilônia durante 70 anos. Ele passou por todo aquele sofrimento. E ele olha, através do seu cântico, dentro desta dor, ele olha a dor dos seus irmãos e tenta expressar isso através de uma forma de canto. O povo, irmão, sofreu em torno de 70 anos. E nós vamos ver diante desse texto, dessa palavra, que apesar do sofrimento, meus amados, ele vai narrar esta dor e trazer de um certo modo, um pouco do muito que eles sofreram em meio àquela luta. Foi difícil para eles, irmãos. E certamente, falando para os nossos dias, como é difícil termos nós ficado tanto tempo sem vir à casa do Senhor, termos nós, os irmãos que estão aqui me ouvindo, tanto tempo sem poder vir à casa do Senhor por alguma limitação. Mas com certeza, meus irmãos, são em meio a essas dores, em meio a lutas, que Deus vai trabalhar na vida do seu povo. Este povo sofreu 70 anos, mas nós vamos ver que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação. Temos que ter por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo, irmãos, que a provação é passageira. E com certeza qualquer luta que nós passarmos nessa vida é para produzir crescimento, para que eu e você sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, como é que está o nosso coração? Será que em meio às nossas limitações na igreja, em meio a alguns irmãos não poderem vir à casa do Senhor, será que nós podemos extrair algum canto no nosso coração? Será que a nossa voz pode ter aquela energia para adorar a Deus com o profundo do nosso ser e com o profundo da nossa alma? Irmãos, com certeza há alguns que estão me ouvindo que vão estar sofrendo muito nesta noite, não só por não poderem estar em culto presencial, mas por também não poderem participar da ceia. E certamente a igreja vai suprir as necessidades dos irmãos nesse sentido. Mas como faz falta, irmãos, nós não participarmos da ceia do Senhor. Aquele que desfruta da alegria em Cristo sabe como isso é importante. Mas, meus irmãos, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegro no Senhor. E nesta noite, durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, há motivos para louvarmos ao Senhor. Irmãos, não dependuramos as nossas harpas, mas que nós possamos nos alegrar e ver que em meio às circunstâncias difíceis, Deus extrai do seu povo o perfeito louvor. Então, por isso, irmãos, nesta noite eu queria deixar este tema para nós. Há motivos para louvar a Deus. Você sabe da sua luta, você sabe da sua dor, mas com certeza Deus é aquele que traz um renovo para os nossos corações. E a primeira lição, irmãos, que eu queria deixar está nos versículos 1 a 4, que nos mostra que nós podemos louvar ao Senhor mesmo em circunstâncias difíceis. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor novamente. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos e nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Irmãos, só para os amados entenderem um pouco das circunstâncias que estavam acontecendo aqui, nós entendemos que depois que o povo foi exilado, eles perderam a sua terra própria, eles perderam a sua nação, eles não estavam com a liberdade que eles tinham antes. Eles estavam cativos, e eles estavam ali às margens dos rios da Babilônia. Possivelmente 2 rios, irmãos, o rio Tigre e o rio Eufrates.
mas eles estavam lá presos, escravos, cativos. Então, diante da situação, diante dessa perda da liberdade, que circunstância difícil, irmãos. O verso 3 vai nos falar que, além deles estarem presos, cativos, eles estavam sendo oprimidos pelos seus opressores. O verso 3 vai falar assim: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres. Irmãos, os opressores, os babilônicos, eles estavam pedindo que eles cantassem louvores, mas por zombaria. Eles, na verdade, estavam oprimindo o povo ali. E como uma opressão, o povo ia extrair louvores e cantar o famoso canto de Sião. O verso 2 vai nos mostrar, o verso 1 ainda, melhor dizendo, vai nos mostrar que, além deles estarem cativos, irmãos, eles estavam assentados e chorando. É interessante que há muitos irmãos que estão me ouvindo aqui que estão assentados, mas com certeza, irmãos, há motivos que nos fazem levantar e nos enchem de alegria para servir ao Senhor. Mas aquele assentar era diferente. O povo estava com tristeza. O povo perdeu a sua esperança. O povo não tinha mais reação. Além deles ficarem assentados, eles estavam pendurando as harpas em sinal de desistência, de desesperança. Eles estavam, meus irmãos, com o coração azedado. Por toda a circunstância que estavam passando ali, estavam sendo oprimidos. Eles estavam chorando. Irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. O choro do servo de Deus pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas mesmo assim era um choro diferente. Um choro em que o povo não via um vislumbre da bênção de Deus lá na frente. Eles só choravam, paravam no choro. Não tinham reações positivas. E nós vamos ver que diante dessa situação, irmãos, não tinha outra alternativa a não ser pendurarem as harpas nos salgueiros, nas árvores, falando: não tem como nós cantarmos o canto do Senhor nessa terra estranha. Nós estamos presos, nós estamos assentados sem podermos planejar um futuro melhor. Estamos chorando, porque não há alegria no nosso coração. Essas pessoas pedem canto, mas eu não tenho mais alegria para louvar a Deus. E o verso 4 vai nos falar como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha. Irmãos, trazendo para a nossa vida, como é que nós podemos cantar a Deus diante das perdas que nós passamos? Como é que nós podemos cantar a Deus diante de vermos irmãos doentes? Diante de dificuldades que eu e você podemos passar e ver o nosso irmão também sofrer? Meus amados, é como diz certos pastores, nós vemos pela palavra de Deus que não devemos só cantar em Jerusalém, que não só devemos cantar em Sião, mas Deus nos chama para extrairmos o perfeito louvor em meio às circunstâncias difíceis. Na Babilônia também. Babilônia significa confusão. Em meio às confusões que este mundo pode nos oferecer, irmãos, que nós possamos cantar ao Senhor. Jó, quando perdeu os seus filhos, ele vai falar assim: o Senhor Deus me deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles não ficaram murmurando, mas eles estavam louvando a Deus na cadeia. O povo de Israel, quando o Mar Vermelho foi aberto, nós vamos ver que eles vão cantar um louvor. Deus me foi por salvação. Senhor dos exércitos é o seu nome. O Senhor é homem de guerra. Mas quando passou pela primeira luta, o povo se esqueceu de louvar a Deus. Irmãos, o povo de Israel ali, em síntese, pode ser conhecido por um louvor e muitas murmurações. O povo perdeu as forças. As circunstâncias e a falta de confiar em Deus fez com que o povo se enfraquecesse. Mas, meus irmãos, é em meio a lutas e circunstâncias difíceis que nós podemos louvar ao Senhor. Tem um hino que fala assim: se paz a mais doce, me deres gozar. Se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for. Vocês lembram, irmãos? Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Meus irmãos, que circunstância aquele homem passou, mas foi de uma circunstância difícil que ele passou a louvar
a Deus. Irmãos, há motivos para nós louvarmos a Deus. Você consegue tirar um do seu coração nesta noite? Que em meio às circunstâncias difíceis, louvado seja o nome do Senhor. Mas uma outra lição que a palavra nos ensina, meus amados, para nós louvarmos a Deus, é que nós podemos louvar ao Senhor não só em circunstâncias dolorosas, mas também em lembranças difíceis. Olhem os versos 5 e 6. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Meus amados irmãos, este povo estava com um saudosismo, com uma lembrança de um passado em que eles tinham a adoração, o culto público, a ideia de caminharem rumo a Jerusalém e terem essa liberdade para adorar o nome do Senhor em Sião. Mas diante dessa dor, eles falam, como eu vou adorar, como eu vou louvar a Deus, como eu vou me alegrar se eu tenho a lembrança de que só lá atrás era bom e agora não. E o texto vai falar algo aí que os instrumentistas conhecem bem ali, que é a ideia de que nós tocamos com as nossas mãos. E se uma mão do instrumentista estiver com alguma lesão, como é ruim ficar sem tocar. E como é ruim, irmãos, para aqueles que cantam, você ter a língua apegada à boca. A ideia, já fez aquele teste de colocar a língua e não... É mais ou menos isso, eu quero transmitir para os irmãos. É a ideia de você colocar a língua no céu da boca e nunca mais tirá-la dali, para que você possa sufocar, não ter mais o paladar, não ter mais gosto. E o povo, irmãos, perdeu a energia de querer cantar, a energia de querer tocar, a energia de querer louvar ao Senhor pelas lembranças que eles tiveram no passado. Por tudo aquilo que eles estavam passando em meio às suas angústias. E, meus amados irmãos, nós também podemos louvar em meio às circunstâncias difíceis. Quando a gente, eu olho os 6 meses antes, irmãos, como era bom nós estarmos aqui todos juntos. Mas se nós não tivermos um vislumbre do que pode acontecer lá na frente, se nós não olharmos para frente, irmãos, o nosso coração se azeda. É por isso que o apóstolo Paulo, como nós vimos nesta manhã, por meio da nossa irmã Paula falando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando-me para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação que está em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E, meus irmãos, louvado seja Deus que nos renova para uma viva esperança. E saiba, olha como ele vai colocar, 1 Pedro, versículo 5. Olha, nisto vocês entendam. Vocês, por breve tempo, vão ser contristados. Por breve tempo, vão ser contristados por várias provações. E essas provações, irmãos, vai fazer com que a fé do povo de Deus seja mais brilhante do que o ouro puro depurado. E assim, irmãos, nós que não vemos a Deus, possamos mostrar o nosso amor através do cuidado de Deus, através dos momentos difíceis que nós passamos. E apesar de vermos lembranças, olha, irmãos, presentes dolorosas, tem lembranças hoje que doem. Não é um passado remoto como alguns irmãos lá atrás, mas é um passado presente. Lembranças de glória, lembranças de tempos bons, onde nós vimos a casa de Deus e assim como o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, nós encontramos os altares do Senhor. Muitos de nós não temos isso hoje, irmãos, mas nós temos que confiar em Deus e olhar para frente e entender que Deus tem o melhor para a nossa vida, para a nossa caminhada. Irmãos, que nós vejamos o cuidado do Senhor na nossa vida através das nossas lembranças. A palavra do Senhor nos ensina, Jesus falando, lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, essa expressão lembrai-vos da mulher de Ló que olhou para trás, é uma situação interessante. Traga sempre à memória que você não deve ficar preso às circunstâncias do passado. Nós temos que ser levados para frente, sem querer ser redundante. E numa situação, meus irmãos, adversa,
que nós possamos dizer: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, o meu Redentor está caminhando comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Irmãos, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor está cuidando de nós. Pegue os seus instrumentos, pegue a sua voz, cante a Deus de todo o coração. Há momentos difíceis que nós vamos passar na nossa vida, mas você não tem motivo para desejar que a sua mão se resseque, para que a sua língua fique ao céu da boca. Mas pelo contrário, que assim como Paulo e Silas, assim como muitos servos de Deus, que nós possamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Há momentos difíceis, irmãos, circunstâncias complicadas, tribulações dolorosas, mas que nelas nós sintamos o Deus de toda consolação. Paulo vai nos dizer, irmãos, que ele passou por uma tribulação a ponto dele se desesperar da sua própria vida. Mas ele vai começar a sua carta falando assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola na nossa angústia, para um dia podermos consolar aqueles mesmos que vão precisar do consolo do Senhor. Irmãos, Deus vai nos usar e com certeza precisamos da força do Senhor para sermos bênção nas mãos de Deus. Que nós possamos confiar no Senhor e que em meio às lembranças Deus seja glorificado. E uma terceira lição, irmãos: há motivos para louvar a Deus, não só em circunstâncias dolorosas, não só em lembranças difíceis, mas também em meio a maldades que sofremos. Irmãos, este povo aqui passou por uma maldade muito grande. Mas olhem o que vai acontecer a partir do verso 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Irmãos, do dia de Jerusalém era justamente o dia mais difícil do sofrimento que Israel passou ali na circunstância do exílio babilônico. Pois eles diziam, os filhos de Edom eram os descendentes de Esaú, tá, irmãos? Eles diziam assim: arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Irmãos, aqui o povo de Israel está falando de duas nações, os edomitas e também dos babilônicos. Deus vai exercer a justiça sobre ambos. Deus vai exercer a justiça sobre os filhos da Babilônia. E Deus vai dar o castigo lá na frente. E é por isso que eles pedem que essa justiça seja feita. Irmãos, mas nós não devemos fazer isso. Amai os vossos inimigos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque Deus é aquele que vai vingar. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem, mostrando a graça de Deus através desse sentido. Mas nós vemos aqui, irmãos, uma circunstância difícil. Obadias vai nos falar sobre isso. Só para os irmãos entenderem, quando o cerco da Babilônia contra Jerusalém estava acontecendo, o exílio aconteceu em 3 levas, irmãos. 605 a.C., 597 a.C. e a derrota total em 586 a.C. Em um desses exílios, ou dessa pressão da Babilônia contra o povo de Israel, os edomitas faziam um cerco ao redor de Jerusalém e eles ficavam gritando: arrasai essa cidade, destruam esse povo. E aqueles que estavam fugindo e conseguiam escapar, sabe o que os edomitas faziam, irmãos? Eles mesmos passavam a fio de espada aqueles que escapavam. Era um ato de crueldade. E eles estavam pedindo aqui nesse salmo que a justiça fosse feita contra essas pessoas. Os filhos da Babilônia, irmãos, o texto vai nos falar aqui que há de ser destruída. Feliz aquele que der o pago do mal que nos fizeste. Irmãos, olha, há uma situação em que os próprios filhos de Israel foram oprimidos. E o desejo não era só para que os opressores fossem destruídos, mas as futuras gerações também fossem aniquiladas. Meus amados, foi uma circunstância em que faltou perdão, em que faltou amor, mas foi diante de uma maldade, de uma atrocidade
que foi feita contra o povo de Israel. Irmãos, eu sei que na nossa vida nós podemos passar por muitos males, nós podemos passar por lembranças difíceis, mas talvez há alguém aqui nesta noite, em algum lugar, que pode ter passado por males sofridos por outras pessoas. Situações em que as pessoas fizeram atrocidades contra você. E às vezes, irmãos, há pessoas que não conseguem perdoar, que não conseguem alegrar o seu coração em amor por causa de males que elas sofreram na sua caminhada. Irmãos, são muitos. Às vezes, uma situação entre marido e mulher, talvez a gente preserva casos aqui, a nossa ideia não é falar disso, mas tantos maridos ou cônjuges respectivos que não se perdoam, marido e mulher que não se perdoam, pais e filhos que não se perdoam. Eu posso falar isso porque é da minha família. Eu tenho um membro da família que não perdoa o meu avô até hoje, irmãos, por causa de uma surra. Uma dor que ficou por mais de anos. Um mal que aconteceu, uma situação em que ele foi oprimido. E meus irmãos, se com certeza ele entendesse o amor e o perdão de Cristo, ele teria forças para perdoar o meu avô. Ele teria forças para perdoar certas situações que nós passamos na nossa vida. Não é meu pai não, viu gente? Meu pai pode estar me ouvindo aqui. Não é ele não. Mas são situações em que a gente vê, amados, que o mal pode estar na nossa família, pode estar entre nós. Por isso que eu estou pedindo licença para contar este caso aos irmãos. Mas, meus amados, Deus é aquele que nos ensina a perdoar. Você foi perdoado de uma dívida impagável. Deus perdoa você dos seus pecados, todos eles. Assim como diz o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de você as suas transgressões. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos deu graciosamente o seu Filho, Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. São bênçãos de Deus, meus irmãos, que nós precisamos trazer à memória para que nós possamos vencer o mal com o bem. Hoje, nós vamos desfrutar da ceia do Senhor aqui presencialmente, irmãos. E nós vemos que antes de Jesus sofrer toda a maldade dos seus algozes, dos fariseus, de Pôncio Pilatos, dos soldados que cuspiram e escarneceram do Senhor, sabe o que aconteceu, irmãos? Eles celebraram a ceia e cantaram um hino, mostrando que em meio a circunstâncias adversas, nós podemos extrair louvores ao Senhor. O mesmo Senhor nos ensina, meus amados, que diante da maldade, olha, se alguém te ferir na face da outra, orem pelos seus inimigos. Se possível, tendes paz com todos os homens. Isso é difícil, mas quem faz isso e nos dá essa graça é o Senhor. Irmãos, quantas situações difíceis aqui. Eles vão terminar falando assim: feliz o homem que der o pago a vocês. Feliz o homem que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Mas eu já vi tanta história, irmãos, serem revertidas pela graça de Deus. Houve uma situação que eu vi na internet, onde um familiar de uma pessoa foi morta por um acidente de um policial. Mas essa pessoa, que entendeu o perdão de Cristo, o libertador de Cristo, ela foi no tribunal e falou assim: olha, eu tenho muita dor pelo mal que me foi causado, mas Cristo Jesus é o meu Senhor, Cristo Jesus é o meu Salvador, e é por isso que eu estou aqui te dando o meu perdão. Saiba que diante de qualquer mal que você me causou, eu amo você em Cristo, e eu perdoo você no Senhor Jesus. Isso é o amor do Senhor, irmãos. Quem faz isso não é o homem natural, quem faz isso é a graça de Deus. E nós precisamos dessa graça do Senhor na nossa vida. Diferentemente do servo que foi perdoado, nós não devemos cobrar a dívida pequena que ele tem contra nós, mas que nós, irmãos, possamos mostrar amor pelo Senhor, pelos irmãos e por aqueles que precisam de nós. Meus amados, eu quero fazer uma aplicação e uma conclusão aqui. Não sei como está o meu e o seu coração nesta noite, mas nós estamos voltando, nos adaptando, nos readaptando diante de uma fase tão difícil que é a fase da pandemia. Mas nós temos motivos para louvar o Senhor. Há como extrair cântico em meio ao livramento.
há como nós louvarmos a Deus em meio a situações difíceis. Eu coloquei aqui 3. Circunstâncias difíceis o povo de Deus pode passar. Mas se você colocar a sua vida na rocha que é Jesus, pode vir o mal que vier. Nós vamos estar firmes na rocha e Ele vai dar forças para nós. Temos lembranças dolorosas, mas o texto vai falar: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Que nós, irmãos, tenhamos esperança no Senhor, em meio a maldades que sofremos. Irmãos, tem um caso lindo em que o próprio José, em Gênesis, é jogado num buraco pelos seus irmãos. Mas diante da maldade que ele sofreu, o tempo passou, com certeza a dor apertou, mas quando um dos seus filhos nasceu, ele deu um nome lindo: Manassés. O Senhor me fez esquecer. Que coisa linda, irmãos, para mostrar que não foi fácil, mas que pelo fato de Deus estar sendo conosco, com certeza Deus vai nos dar forças. Irmãos, estamos passando por momentos difíceis, privações, mas que nelas nós possamos crescer. Estamos juntos no barco e que a graça do Senhor superabunde no nosso coração. Hoje nós estamos limitados em algumas coisas, mas com certeza essa provação é passageira. E ainda que as coisas não estejam favoráveis, quem é este que até vento e mar obedecem o comando do Senhor? Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus fortaleça a minha e a sua vida e que a graça do Senhor nos dê forças para louvar não só na igreja, não só em Jerusalém, não só em Sião, mas louvar ao Senhor em todo o tempo. Hoje me alegrarei no Senhor. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos preparar.